Livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 18 a 36. Essa passagem, né, todos vocês sabem que José era, segundo os irmãos, era o predileto do pai. Eles tinham um ciúme muito grande por causa disso, né? E José teve um sonho, né, no qual os irmãos e o pai serviam a ele. Isso causou um ciúme ainda maior. Então esse episódio acontece já em virtude de tudo isso. Então está escrito em Gênesis 37, versículo 18, assim: quando José vai ao campo ao encontro dos irmãos, e eles veem ele de longe, já planejam matá-lo, e todo esse episódio acontece nesse momento. Gênesis 37, 18: mas eles o viram de longe, e antes que chegasse planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiraremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos e mirra que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Então os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram. Seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes. E voltando a seus irmãos disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com esse recado: achamos isso, veja se é a túnica do teu filho. Ele reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar por ele. Senhor Deus, nós agradecemos por esse momento, Senhor, em que a Tua palavra nos alimenta e nos transforma. Te pedimos, Senhor, usa a minha vida, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. No versículo 36, que eu acabei não lendo, diz assim: nesse meio tempo, no Egito, os medianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Os irmãos de José tentaram atenuar a gravidade do que estavam fazendo e encontraram uma falsa solução. Não, a gente não vai matar ele, a gente só vai vender. Ou seja, como se isso, fosse algo, não fosse nada demais e pudesse atenuar a gravidade do que eles estavam fazendo, querendo matá-lo. Então eles acharam que por não matá-lo e fazer isso estava tudo bem. Não, nós não matamos, nós só vendemos. Então achavam que esse gesto estava atenuando.
A forma de praticar o delito não os isentou da gravidade do que eles fizeram contra seu irmão e seu pai. As atitudes dos irmãos de José revelam 4 formas inadequadas da gente tratar o nosso pecado. Existem muitas formas, que não são adequadas da gente olhar para nós mesmos e encarar os nossos pecados. Mas eu vou trazer 4 formas hoje que são inadequadas para a gente encarar o pecado. A primeira delas é a insensibilidade diante do nosso pecado. Se nós voltarmos lá no versículo 24 e 25, diz assim: agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos e mirra, que eles levavam para o Egito. Percebam o que está dizendo aqui. Eles acabaram de jogar o irmão deles no poço, e o que eles fizeram depois? Foram sentar e comer, como se nada tivesse acontecido. Olha a insensibilidade a que ponto chegou. Jogar o irmão no poço e depois sentar e comer normalmente, como se nada, como se tivesse tomado um copo d'água, como se nada tivesse acontecido. Tamanha insensibilidade. No Evangelho de Mateus, deixa seu dedo marcando aí essa passagem. Vamos no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 15. Para a gente ver que essa insensibilidade é algo que hoje também tem atingido o cristão e a igreja. E Jesus já previa isso. Jesus diz assim, já no tempo de Jesus era assim. Então em Mateus 13, 15 diz assim, amém? Pois o coração desse povo se tornou insensível. Olha Jesus aqui declarando que há insensibilidade no coração do povo. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Irmãos, há muitos pecados que nós cometemos e não nos damos conta. Não porque não conhecemos a Bíblia, não sabemos que é pecado, mas porque o sistema do mundo ele nos torna insensíveis para muitos pecados. E às vezes atinge a nossa visão espiritual, a ponto de lidarmos com determinados pecados como se eles não fosse nada demais ou não nos incomodasse. Essa insensibilidade aqui está de uma forma muito forte, gritante, no caso dos irmãos de José, mas às vezes essa insensibilidade ela chega a nós, a nossa vida cristã, de uma forma mais discreta, menos perceptível, mas que nos leva também a passar por alguns pecados sem ter a sensibilidade de perceber que estamos pecando. A grande verdade hoje é que nós temos o hábito de qualificar e dimensionar pecados. Quando para Deus o que existe é santidade e pecado. Não existe o pecadinho, o pecadão, o pecado maior, o pecado menor. Ou você é santo diante de Deus, ou você não peca, ou você é pecador, ou você pecou ou não pecou. Mas nós temos o hábito de filtrar, de dimensionar pecados, de qualificar pecados segundo a nossa ótica de tamanho. Então, para nós existem os pecados graves, os pecadinhos. E muitas vezes nós, ao fazermos uma avaliação pessoal, nós fazemos um filtro dos grandes pecados e nos sentimos santos porque não os cometemos, mas somos insensíveis a tantos outros que consideramos irrelevantes. Nós não cometemos o pecado de matar ninguém. Glória a Deus, nós não matamos, não somos assassinos. Mas às vezes a gente anula alguém da nossa vida por falta de perdão. A gente exclui aquela pessoa definitivamente da nossa vida. E isso não é matar fisicamente, mas você está matando aquela pessoa da sua convivência. Mas isso não é
Não, pecado é você matar. Isso não é. Isso aí a gente passa batido. A nossa sensibilidade não chega a nos incomodar com isso. Ah, não serve para conviver, não quero saber dele, acabou. E a gente exclui pessoas, né? A gente elimina pessoas da nossa vida facilmente. Não somos infiéis ao nosso cônjuge, glória a Deus, que cristão santo que somos. Não somos infiéis ao nosso cônjuge, mas adulteramos às vezes olhando para pessoas maldosamente, né? Quando a gente descuida e às vezes olha para o homem olha para uma mulher, ou a mulher para o homem de uma forma impura, você está adulterando, e é um pecado tão grave quanto trair. Mas o grau que a gente dá aos pecados, não. Trair, isso é infidelidade, isso é grave. Mas você olhar alguém que passa de uma forma maliciosa, não. Estou olhando a obra de Deus, pô. As coisas que Deus faz é maravilhosa. Quão grande as coisas que Deus faz, né? E a gente acha que isso não tem nada demais. Para a gente foi uma coisa passageira. Eu olhei o que Deus criou, é para admirar, não tem nada demais nisso. Mas se trair, não. E a gente cai no erro muitas vezes de achar que você está traindo quando há o ato sexual, né? Quando o mundo fala, quando as pessoas falam em trair, tá falando, não, então houve relação sexual, então traiu. Mas na verdade a traição começa quando você está permitindo um relacionamento inadequado. Porque a tentação, ela é mais perigosa naquela fase de, isso não tem nada a ver, que isso está sob controle. É aí que é o perigo, porque é aí que você vai cair. Na verdade, o ato sexual é só a consumação de uma traição que já começou lá atrás. Por isso eu sempre digo, se no seu ambiente de trabalho, onde você vive, você se relaciona de uma forma que se o seu cônjuge aparecer, você tem que mudar de comportamento, acende uma lâmpadazinha de alerta, porque alguma coisa está errado. Eu trabalhei numa empresa que quando você falava na festa de fim de ano, poder trazer a família num desespero. Não, pelo amor de Deus, porque as pessoas mantinham algumas formas de relacionamento, que a esposa estando presente, o cara ia ficar numa situação complicada. E eu dizia, olha gente, para mim não tem problema nenhum, pô, minha esposa pode chegar agora. Ela ia lá na empresa, entrava, saía, nunca tive problema com isso. E a gente precisa perder essa mania, né, que a gente tem de qualificar pecados, quando na verdade o pecado ele começa na intenção. Ali já existiu o pecado, Jesus fala isso. Se você intencionou, você já pecou no seu coração. Não roubamos, nós não roubamos, glória a Deus por isso, mas a gente se permite o jeitinho brasileiro, aquele dinheirinho que agiliza o processo, aqueles 10, 20 que faz o carro ser aprovado no Detran mediante quando a pessoa chega lá e reprova. Não, nada demais, isso aqui é para agilizar, não estou fazendo nada demais, e dá os 20 lá para o guarda, né? Televisãozinha de gatonete, nada demais, eu estou pagando, não é de graça não, eu pago lá, mas aquilo ali é um sinal roubado. E a gente diz, não, eu não roubo, eu sou cristão, longe de mim. Mas às vezes a nossa ética não é conforme o reino de Deus. A gente se permite ter uma ética contrária à palavra de Deus, que é tão grave quanto você roubar. Eu dizia numa pregação que eu fiz em Mesquita, que tem pessoas que têm o hábito de pegar emprestado e não devolver. Qual a diferença de fazer isso e roubar? Roubar, você chega e toma, né? Chega, estou te assaltando e vou levar. E pedir emprestado e não devolver é uma forma carinhosa e delicada de fazer a mesma coisa. Porque você pegou o que não é seu, não devolveu, ficou para você. Eu, quando falei sobre isso, eu lembrei até de uma história que talvez vocês não lembrem, que vocês ainda não são do meu tempo. Uma historinha que eu vi no colégio, muito interessante, de um senhor que ele tinha uma oficina muito organizada e as ferramentas dele tudo tinha nome. O martelo era toque-toque, o serrote era vai e vem, tudo muito organizado. E existia um vizinho que tinha o hábito de pedir as coisas emprestadas e pedia as coisas emprestadas e não as que devolvia.
E um belo dia ele chegou lá para o senhor e falou assim: olha, o meu pai pediu para eu vir aqui, pediu o senhor vai e vem emprestado. Aí ele falou: olha, você vai lá e diga ao seu pai o seguinte, que se vai e vem fosse viesse, vai e vem iria. Mas como vai e vem, vai e não vem, vai e vem não vai. Né? E a gente não se dá conta disso. Quando você pega emprestado e não devolve, qual é a diferença? Se você pegou algo de alguém, você danificou, você deve restituir a pessoa. Eu não entendo, as pessoas chegam para mim: olha, Paulo, me empresta a tua Bíblia, se rasgar eu te dou uma novinha. Ué, se você pode me dar uma novinha, compra. Por que está pegando a minha? Né? Coisas desse tipo. Então, nós temos que ter o cuidado para não dimensionar pecado segundo a nossa ótica. É o certo e há o errado. E qual a solução para isso? Nós temos que combater a insensibilidade abrindo o coração a Deus e ao próximo. Quando nós abrimos o nosso coração para Deus morar verdadeiramente no nosso coração, a nossa sensibilidade ao pecado aumenta. Quanto melhor, for a nossa vida espiritual com Deus, quanto mais próximos a gente estiver de Deus através da leitura da palavra e da oração, mais sensibilidade ao pecado nós temos, porque aonde a luz entra, toda a treva é revelada. Cada área do nosso coração que a luz de Deus entrar vai revelar o que tem de pecado e o que precisa ser transformado. Então a solução para isso é nós buscarmos cada vez mais a presença do Senhor. Nós temos uma vida diante do Senhor. Pedir ao Senhor, quanto mais estamos próximos da luz, mais as situações de treva do nosso coração são reveladas. Então a gente agir menos segundo a nossa ótica e mais segundo a ótica de Deus. A segunda forma errada de encarar o pecado é a racionalização. Versículo 27 do texto de hoje diz assim: vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal ele é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Consideraram indecente prejudicar José com as suas próprias mãos, mas não viram problema nenhum em entregar nas mãos de terceiro para que terceiros fizessem isso. A racionalização é algo que nos faz tornar o indecente decente. A gente faz o que é errado, faz o que é pecado, mas a gente tem uma explicação. Não, eu fiz isso, mas aí você apresenta a explicação. Vamos lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 9. Deixa esse texto de hoje marcado. Vamos lá em Marcos 7, de 9 a 13. Amém? Diz assim: e disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai e sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês os desobrigam de qualquer dever para com seu pai e sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. O que Jesus está dizendo aqui? Quando a gente, através de uma explicação, a gente contraria o que a palavra está dizendo e que é pecado. Um exemplo disso é quando a gente diz assim: eu sinto uma inveja santa. Não existe inveja santa. Inveja é inveja e é pecado. Mas a gente descobre, ou seja, racionalmente a gente cria um tipo de inveja que é permitida ao cristão. Não, eu estou com uma inveja dele, não, mas é uma inveja santa. Não existe inveja santa. Inveja é pecado. A inveja, ela não procede de Deus. Ela não é conforme a palavra de Deus. A racionalização nos leva a minimizar o pecado. Aquela história: não, eu fiz isso, mas eu não tive a intenção. Mas se você fez e é pecado, você pecou, tendo a intenção ou não.
Ou então aquela conversa de, não, Deus sabe que eu não queria fazer. Ué, mas todo pecado é um poder, a gente sabe que o pecado é um poder, por isso que nós precisamos de Deus para nos libertar do pecado. Eu não consigo deixar de pecar se não for pelo poder de Deus em minha vida. Então, não vai me isentar do pecado eu dizer, não, Deus sabe que eu não queria. Mas o cristão realmente, ele não quer pecar, ele peca sem querer. Nós não somos escravos do pecado e o pecado é algo que agride o nosso coração e a gente fica para baixo quando peca, porque nós não queremos. Mas é pecado, se cometemos é pecado. E aquela também racionalizar e você chegar, não, hoje em dia não é mais assim. Hoje, nos tempos de hoje, porque, irmãos, o mundanismo, né, ou seja, os conceitos do mundo, o sistema do mundo, eles têm entrado dentro da igreja de uma forma feroz. E as pessoas têm minimizado a santidade, porque o mundo hoje, não, coisas que eram um escândalo há pouco tempo, há menos de uma geração atrás, hoje a sociedade aceita tranquilamente como algo normal. E às vezes a gente traz isso para a nossa vida com Deus, dizer, não, antigamente era assim, hoje também não vamos ser tão radicais, não é assim. Mas naquilo que é pecado, a palavra de Deus é radical e vai sempre ser. O que é pecado é pecado. Ainda que o mundo hoje esteja tratando de outra forma, esteja nos dizendo, não, isso agora não é mais assim. Agora não é mais assim. Para nós é pecado. A gente não pode racionalizar, arrumar explicações para o nosso pecado, achando que isso está transformando um pecado. Ou seja, o pecado ele só sai da nossa vida quando a gente se arrepende dele. Enquanto a gente encontra explicação para manter ele, ele permanece em nós. Nós só somos purificados, santificados, quando a gente reconhece verdadeiramente o nosso pecado. Terceira forma errada de encarar o pecado: utilitarismo. Versículo 26 do texto de hoje. Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? O argumento de Judá não foi firmado na fidelidade a Deus e ao seu pai, mas pautado pelo resultado vantajoso de cometer o delito. É quando nós caímos no erro de achar que os fins justificam os meios. Quando a gente peca e diz, não, Deus sabe que foi por uma causa justa. Não importa se lá no final o objetivo era bom, mas você não pode usar de meios pecaminosos para alcançar seu objetivo. E às vezes a gente vê isso, a gente foca no que a gente quer fazer. Não, eu quero abençoar, mas às vezes, será que o caminho que você está usando para abençoar é correto? Porque, irmãos, toda vez que a gente vai fazer algo para Deus ou dentro da obra de Deus, existem inúmeros obstáculos. O inimigo é uma batalha espiritual. Você não consegue trabalhar na obra de Deus sem haver uma batalha espiritual na sua vida. E o inimigo, ao mesmo tempo que ele promove essa batalha, ele te oferece os atalhos, os caminhos mais curtos para você ir. E ainda que o objetivo seja um objetivo que justifique, você não pode se valer de meios errados para alcançar isso. Não pode. E a solução para combatermos o utilitarismo é pedirmos a Deus o discernimento. Às vezes a gente quer fazer algo na obra de Deus, temos um projeto na obra de Deus, e o inimigo coloca os atalhos para que o teu trabalho diante de Deus seja manchado pelo pecado. Mas a gente tem que ir pelo caminho mais difícil se for necessário, mas tem que fazer da forma certa. Nós temos que fazer da forma certa. Trabalhando lá na igreja de Mesquita, quantas vezes eu fui fazer compra lá para a igreja e a pessoa chegar para mim, só quer a nota de quanto? Eu falei, como assim? Não, quer a nota no valor? Eu falei, amigo, claro, eu não comprei tanto, eu quero a nota de tanto. As ofertas vêm, elas aparecem, mas a gente não pode se deixar levar por isso. A gente não pode. Eu fui abastecer uma vez o carro lá a Chevy lá de Mesquita. Ela veio e me deu uma nota maior. A nota que do seu abastecimento não consegui tirar, leva essa maior. Eu fui lá, botei menos tanto, valor real tanto, e foi o que eu recebi. Falei, essa nota aí não foi isso.
Poderia facilmente chegar lá, está aqui a nota, a igreja pagaria. Mas ele falou, não foi isso que eu abasteci, o valor foi esse, eu diminuí, está aqui o valor. Poderia colocar várias explicações, não, mas eu fui lá, tem minha mão de obra também, que eu fui lá, poderia arrumar a racionalização e querer achar que aquilo ali estava justificado por causa do que eu fui fazer, mas não é assim, não é dessa forma. E tudo que a gente faz na igreja, há sempre alguém oferecendo um atalho, uma forma mas que nem sempre é conforme a vontade de Deus. E a quarta forma errada de nós encararmos o pecado é ingenuidade, encararmos de forma ingênua. Versículo 22. Não derramem sangue, joguem naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Ou seja, a ingenuidade dele de achar que o não matá-lo e jogar no poço não, mas a intenção era eu pegar ali e levar ele salvar ele, levar para o meu pai. Pô, mas você vai jogar ele dentro do poço para salvar ele? Salvar ele seria da forma correta, enfrentar os irmãos e não permitir que fizesse nada com ele. Essa seria a forma certa. Mas ele ingenuamente acha, não, se eu fizer assim vou estar salvando ele, joga dentro do poço. E no que deu? Jogou no poço, quando ele voltou para pegar o irmão já tinha sido vendido. Ele não se deu conta de que a sua solução o tornava cúmplice dos seus irmãos, porque ele acabou agindo junto com ele. Somos ingênuos quando não fugimos da oportunidade do pecado, achando que temos o controle. Pecado é um poder que atua sobre a nossa carne. Nós temos que não sermos ingênuos em relação ao pecado. José mesmo, se você continuar lendo a história dele, lá na frente, ele vai ser levantado para administrar a casa de Potifar, e a mulher dele tenta, acho que, seduzi-lo. O que ele faz? Ele corre. Ele não espera para ver se ele vai resistir, ele corre. A gente não pode ser ingênuo. A gente nunca pode colocar a nossa carne à prova, porque a gente vai cair. A nossa natureza humana, ela nunca vai se converter. Nunca vai se converter. A nossa natureza humana, Paulo diz, nós temos que crucificar a natureza humana e viver pelo Espírito. Por quê? A nossa carne não vai se converter. A nossa carne, ela quer pecar, ela quer fazer o que o mundo está pedindo para fazer. Por isso Paulo diz, crucifiquem a carne. Não vivam pela carne, mas vivam pelo Espírito. Busque as coisas do alto e não as coisas da carne, do mundo. Nós não podemos ser ingênuos diante da nossa carne, da nossa natureza humana. Não podemos ser ingênuos. Não podemos achar, não, eu sou cristão, eu posso ir ali fazer isso que não vai me acontecer nada. Não ponha a sua carne à prova. Eu evito qualquer situação em que eu possa ser tentado. Eu tenho que ter consciência de que há uma natureza humana em mim que deseja pecar. Então nós temos que ser cuidadosos naquilo, não dar oportunidade para o pecado. Isso às vezes vai nos afastar de roda de amigos. Alguns amigos, muitas vezes a gente se convertendo, nós precisamos rever os nossos ciclos de amizade, porque às vezes há situações em que a gente pode cair em pecado. Descuidar da nossa vida espiritual e deixar que a nossa natureza humana se levante, que o velho homem se levante. Nós temos que ser cuidadosos, não brincar. O pecado, meus irmãos, é um poder. O pecado é um poder. Tanto é poder que nós éramos escravos e não conseguíamos deixar de ser escravos. Precisamos que o poder de Deus agisse em nossa vida para nos libertar, porque é um poder e a gente não pode ser ingênuo e brincar com o pecado. Não podemos ser ingênuos com isso. Nós vivemos hoje, e quem convive, quem caminha na igreja sabe que a questão da pornografia é algo que tem entrado na vida de cristãos. Pessoas que caminham na igreja descuidam e caem no vício. Amados irmãos, a pornografia é um vício tão violento quanto a cocaína.
Eu tive lendo uma reportagem dito por uma psicóloga que acompanha esses casos. Ela falou, olha, é uma dependência tão grave quanto a cocaína, tão difícil de ser tirada como a cocaína. A pessoa precisa de ajuda profissional para abandonar isso. E, irmãos, não é um nem dois não, tem muito cristão que está tentando se desvencilhar disso. A gente não pode ser ingênuo de achar, não, vou dar só uma olhadinha, eu sou cristão, estou olhando de uma outra forma. Não se iluda, porque aquilo ali vai te pegar. E não são poucos os cristãos que estão tendo problema com isso. Não são poucos. E eu posso dizer isso a vocês, eu e minha esposa, a gente era líder do Ministério de Casais, e nós atendemos várias vezes casais com esse tipo de problema. E não é fácil. Teve casal da gente de ter que enviar para um psicólogo. A gente falou, você precisa de ajuda, você não vai sair sozinho. Porque é um vício, a gente tem que reconhecer isso. Como muitos outros, a gente não pode descuidar disso. A gente não pode ser ingênuo e achar, não, o meu nome está no livro da vida, eu sou cristão, o Espírito habita em mim, eu não preciso ter cuidado, eu não caio, eu sou cristão. Muitos já caíram. Pessoas que eram muito usadas por Deus, na mão de Deus, e caíram. A gente nunca deve ser ingênuo diante do pecado. A gente tem que encarar o pecado com seriedade. É algo gravíssimo, gravíssimo. E é uma questão de vida ou de morte. Pior do que isso, questão de vida ou de morte eterno, o que é muito pior. Então a gente precisa ser muito cuidadoso com isso. Vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Vamos ler o 16 e o 17. Nós precisamos, irmãos, trocar ingenuidade por vigilância. Ingenuidade por vigilância. A gente precisa ser cuidadoso com isso. Lá na igreja de Mesquita, no grupo do MEAD que eu participava, nós levávamos a ceia, para as pessoas que às vezes por doença, a maioria das vezes por doença, não podiam estar no domingo da ceia. Algumas pessoas a gente já sabia que não tinha condição de ir, a gente já tinha os nomes, a gente toda semana ia, mas a gente tinha um cuidado de, se fosse uma senhora ou uma mulher, ainda que fosse um homem, tinha que ir acompanhado de uma mulher, e vice-versa. A gente tinha esse cuidado, porque a gente, não, mas é irmã fulana é uma benção, o irmão que vai é uma benção. Não dá oportunidade para o pecado. Não podemos, nós temos que ser vigilantes. Então a gente tinha esse cuidado. Eu, como era diácono, ainda não era pastor, então eu ministrava algumas ceias, mas eu não ia em casa de uma irmã se não fosse uma irmã comigo acompanhando. Não ia. Você não pode dar oportunidade para o pecado. Não, mas que isso? Como é que você fala uma coisa dessa? A irmãzinha é uma bênção. Gente, a irmãzinha que é uma bênção e o pastor que é uma bênção, tem uma natureza humana que está crucificada lá, mas se você ficar cutucando, ela levanta. E a gente não pode ser ingênuo quanto a isso. Mateus 5, 16 a 17 diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Não pense que vim para abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. É isso que nós temos que fazer. Lidar com o pecado de uma forma verdadeiramente cristã. Qual é o resultado disso? É para que a gente seja vangloriado? Para que as pessoas olhem para nós e digam, esse aí é um exemplo. Não é para isso não. É para isso aqui, olha, para que a nossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras. Mas para quê? Qual é a finalidade? Para que glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. A nossa vida, ela tem que glorificar a Deus. E quando a gente permite pecado em nossa vida, e eu sempre digo isso, irmãos, quando a gente é reconhecido como cristão, onde a gente vai, isso é uma responsabilidade muito grande, porque a gente tem que honrar o nome de Deus e honrar a sua igreja. Quando a gente dá um contra-testemunho, a gente está manchando a igreja e manchando o nome de Deus, que a gente deve glorificar com a nossa vida.
deve glorificar com a nossa vida. Então, é uma responsabilidade muito grande isso, e a gente tem que zelar pela nossa santidade. A gente não pode deixar que o pecado fique em nossa vida. Eu já disse isso no culto anterior, mas é importante a gente ter isso em mente. Cristão, ele peca. Qual a diferença então de quem está no mundo e não reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador e a gente? A diferença é que a gente não é escravo do pecado. Aquele que está no mundo, ele peca e ele pratica o pecado. O pecado está na vida dele, é uma realidade, ele vai praticar. O cristão, ele não pratica o pecado, ele peca porque existe uma natureza humana em nós, e João diz isso, que aquele que diz que não peca chama a Deus de mentiroso e a verdade não está nele, porque nós pecamos. João diz, nós pecamos, porque há uma natureza humana em nós que nos leva a pecar, mas o pecado na nossa vida, ele é um tropeço, ele não é uma prática. Cristão não pode praticar pecado. O que é praticar pecado? É aquele pecado que ele está em nossa vida e ele permanece, ele fica no nosso dia a dia. Isso não pode acontecer com o cristão, porque a gente não é escravo do pecado. A gente vai pecar, mas aquilo vai incomodar o nosso coração, e quando a gente peca, a gente não sente coração pesado. João diz, pede perdão, porque Deus é fiel e justo para perdoar. E o arrependimento tira todo o pecado do nosso coração. Amém? Vamos orar ao Senhor. Curva a sua cabeça. Amado Deus e Senhor, nós te louvamos e agradecemos, porque a cada palavra, quando lemos a tua palavra e meditamos nela, ela está agindo em nossa vida. Nós te pedimos, Senhor, nos dá um olhar espiritual, Senhor, sobre as nossas vidas. Que possamos olhar, Senhor, para a nossa conduta, para o nosso dia a dia com sinceridade, podendo olhar e encarar os nossos pecados, não os explicando, buscando uma explicação para eles, não minimizando, para que ele não permaneça em nossa vida, para que ele não seja uma prática em nossa vida e assim nos escravize. Que diante de todo o pecado, a gente reconheça, peça perdão a Deus, e assim seremos curados, seremos santificados, purificados. Que seja assim, Senhor, na nossa vida. Deus amado, nós te pedimos que o Senhor nos leve, Senhor, para os nossos lares em segurança, na tua bênção, Senhor. Que ao chegarmos em nossas casas, Senhor, essa paz que aqui vivemos, que ela vá à nossa frente e enche as nossas casas. Que pela nossa vida, Senhor, nossos lares sejam santificados. Que pelas nossas vidas, Senhor, a tua paz habite e permaneça em nossos lares. Nós queremos, Senhor, entregar nas tuas mãos, Senhor, o culto de sexta-feira de oração, Senhor. E aqueles que não poderão estar aqui, Senhor, que o Senhor abençoe a passagem de ano. O Senhor nos livre de todo o perigo que está espalhado aí fora nessa data. Que o Senhor guarde as nossas vidas. Que o Senhor nos guarde em santidade. E que o Senhor, nos dê um coração voltado para Ti nesses dias. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O Espírito de Deus que habita em nós nos dá o poder de abençoar outras pessoas. Quando nós falamos Deus te abençoe, aquela pessoa está sendo verdadeiramente abençoada. Faça isso agora, abençoe a vida do seu irmão que está aí.